Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha nessa jornada terrena. Vamos agradecer a todos os mentores espirituais que nos acompanham nesse grupo, nesse estudo, e agradecer hoje um agradecimento muito especial à Nossa Senhora, a nossa Mãezinha Santíssima, que hoje, dia 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida, que é ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. Gratidão, Mãe Santíssima. E assim agradecemos a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que temos a certeza que está sempre conosco nesses nossos estudos e reflexões. E a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por essa oportunidade de estarmos aqui. E assim pedimos licença a toda a equipe espiritual de Allan Kardec para adentrarmos ao Livro dos Espíritos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E vamos aqui continuar, que estamos no livro segundo, no capítulo 6, que fala da vida espírita. E aqui nós estamos falando do item 3, que são as percepções, as sensações e o sofrimento dos espíritos. E aqui, Allan Kardec, ele vai fazendo as perguntas, porque Allan Kardec aqui, ele está pesquisando como que os espíritos percebem, né, esses espíritos desencarnados, como que eles sentem, como que eles ouvem, como que eles veem. Então, todas essas perguntas são norteadas aqui de acordo com essas percepções, né? Porque até então a gente tinha uma ideia assim muito vaga. E graças a Deus a doutrina espírita veio para tirar aí e trazer muitas informações, informações mais completas de como é no mundo espiritual aí para os espíritos desencarnados, né? E a 249, que paramos aqui, vamos continuar, Kardec pergunta: o espírito percebe os sons? E a espiritualidade responde: sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Então, aqui, a espiritualidade nos responde que sim, né? Eles percebem sim esses sons, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos, o que, que são esses obtusos, né? Esses nossos sentidos que ainda são rudes, porque a gente tem aqui o corpo físico, o corpo material. Então, ele coloca aqui que, de acordo com esse nosso corpo, a gente ainda não percebe o que eles percebem. Então, nós encarnados, a gente consegue, nós conseguimos ouvir até uma determinada vibração, porque há sons, há músicas que a gente nem percebe, que a gente nem imagina, e que a gente só vai descobrir quando a gente desencarnar mesmo, né? Porque aí a gente vai aumentar essa capacidade de perceber os sons. E aqui, Kardec ele faz a 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? E a espiritualidade responde:
todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então, é interessante que a espiritualidade vem sempre responder aqui, né? Esse estado de liberdade é o quê? Quando a gente não tem mais o corpo físico. E aí o espírito, ele está mais leve. Então, aqui a espiritualidade responde que todas as percepções são do espírito. Então, nós encarnados aqui, a gente precisa dos órgãos, né? Dos olhos para ver, esses órgãos físicos, dos olhos para ver, da boca para falar, do nariz para sentir o cheiro, do ouvido para ouvir. E quando desencarnado, a gente não tem esses órgãos físicos. Então, por isso que ele fala, essas percepções são do espírito. Então, e quando desencarnado, mais uma vez aqui eles lembram que a gente não tem mais esse corpo físico que impede porque o corpo físico ele impede essa percepção maior. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente tem essa percepção aí mais aumentada, né? Então, eu não sei se vocês já leram, mas no livro Os Mensageiros, quando André Luiz, tem uma personagem que ela toca piano. Eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro que André Luiz, ele ouve aquele som do piano e ele fica impressionado com a percepção dele mesmo, porque além de ouvir aquela melodia, aquele som, aquelas notas traziam para ele as letras. Então, e que falava da bondade de Deus, e aquilo, a pessoa ali só estava, o espírito ali só estava tocando piano, e ele percebia algo mais. Não era só o som das notas. Ele percebia a letra que estava por detrás daquelas notas. Então, olha só que lindo. Então, eu me lembro dessa passagem, porque aqui realmente mostra que a percepção no espírito, né, desencarnado, ela é maior do que a nossa aqui. Porque se a gente colocar uma música aqui tocada no piano, a gente vai sentir a melodia, mas a gente ainda não tem essa capacidade de perceber a letra que vem daquelas notas ali do piano, né? Pode falar, Gerson. Estava pensando, né, que nem aqui no plano material existem tantas frequências, tantas faixas de som, e os próprios encarnados, né, os próprios seres vivos têm limitações de ouvir, né? Então, por exemplo, o homem não consegue ouvir uma frequência que o cachorro, um morcego, né, ouve. Então, se no próprio plano material a gente já tem essa restrição ou essa variedade de faixas, frequências de som, imagina no plano espiritual, como não é, né? Então, e outro ponto que você falou, né, a questão dos órgãos, né? Para um corpo físico, os órgãos, cada órgão tem a tua função. Um deles é o ouvido, né? Agora, o espírito, que é um espectro, né? Envolto por um perispírito, que deve ser tudo sensorial, e não assim um órgão para emitir som, um órgão para ouvir, um órgão para olhar, para ver. Então, você vê o quão pouco, o quão restrito somos nós em relação ao mundo espiritual, né? Verdade. Podemos seguir? Então, a 250, Sueli vai fazer para nós? Vamos. A pergunta: sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Resposta, né?
O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados, porque os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Bom, aqui o que eu entendi é assim, essa situação de usar o atributo depende também do nosso, né, do espírito do grau evolutivo, porque os mais perfeitos, ele vai ver, né, pode ver mais, né, porque é mais evoluído, enquanto que os imperfeitos, eles podem ver, sim, querendo ou não, mas assim, o que for para o seu melhoramento, né? Não adianta ele querer, fazendo uma analogia, um filme proibido para ele, porque ele não vai ver nem vai ouvir, porque não vai ser bom, né? E o Miramês, inclusive, naquele livro Filosofia Espírita, ele fala bem isso. Ele pode até ter o desejo de ver alguma coisa inapropriada, vai, mas ele não vai conseguir nem ver, nem ouvir. Uhum. Né? E que em lugares, né, assim, mais, vamos pôr assim, um umbral, né, menos evoluído, a pessoa está como se fosse bloqueada, né? No que é ver ou não, dependendo assim, da própria evolução. Ele quer melhorar. E, aos poucos, esses atributos podem vir, porque eles são mais bloqueados, muito assim, ligados ao ser encarnado, né? Então, conforme eles vão evoluindo, querendo, se arrependendo, querendo melhorar, aí esses atributos vai vindo devagarzinho, né? Dependendo da sua vontade, da sua evolução. Então, tudo depende, não, meu ver, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio também. Está tudo muito relacionado, né? E tem aquela que me lembra muito que o Paulo fala, a gente pode tudo, mas não devemos. Então, Nem é tudo lhe bem... convém, né? É, nem tudo. Então, isso é lei divina, É porque Deus verdade. sabe melhor para a gente, né? E ele é justo. Então, vai depender muito da gente. Eu entendi dessa forma também, isso ele. E aí eu estava pensando aqui também, né? Pegar um espírito elevado. Vamos pegar Ismael, por exemplo. Hum. Imagina se ele não tiver o controle, se ele não tiver a habilidade de ouvir o que ele precisa e ver o que ele precisa. Uhum. Imagina se tudo que chega passa por ele. Tem pouco trabalho, né, Ismael, né? Deve ter pouco trabalho. Então, a gente sabe que quanto mais elevado o espírito, maior o teu grau de elevação, maior são os desafios, maiores são os seus trabalhos. Então, imagina se eles não tiverem o controle, a habilidade de ouvir e ver apenas o que é necessário, né? Meu Deus, Não é? já pensou? É Muita interessante. responsabilidade, né? É. É interessante essa pergunta, porque Kardec ele fala, né? Ah, ok. Já que as percepções aí são do espírito, então eles podem, né, decidir aí, podem deixar de usá-las? E aqui mais uma vez a gente vê que depende muito do grau de evolução aí também de cada espírito. Porque aqueles espíritos elevados, eles vão ver, ouvir o que querem. Então não adianta achar que espírito mais superior aí, mais elevado, vai estar perto daqueles mimimi. Não vai estar, não. Eles têm mais o que fazer. E quanto mais elevado o espírito, mais trabalho tem, menos ócio tem. E os espíritos inferiores, aqueles que estão ainda em zonas mais próximas da crosta terrestre, né, que
estão ainda muito apegados ao material, à vida terrena, eles, como vocês falaram, eles vão ouvir aqui até o que eles não querem. Aí eu fiquei imaginando, vamos lembrar aí de um velório, que muitos espíritos acompanham aí o seu velório. Então, olha os comentários que eles vão ouvir. Então, por isso que é interessante, quando estivermos ali no velório, que tenhamos ali palavras e pensamentos mais nobres, mais elevados, que auxiliem aquele espírito. Porque se realmente ele estiver ali, cada caso é um caso, nada é matemática e tabelado e gabaritado, né? Cada caso é um caso. Mas se o espírito ele está ali ouvindo, ele vai ouvir. Se tiver aquele comentário de um grupinho ali, né? Falando, ai, que bom que ele foi, né? Porque estava sofrendo, estava dando trabalho. Já pensou, gente? Né? Então é importante, quando a gente estiver num velório, até o nosso posicionamento, a nossa vibração e o nosso pensamento. Podemos seguir? Então, vamos lá. Pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? Resposta. Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Aqui, então, acho que tem muito a ver com a questão anterior, a 250, questão das percepções dos espíritos, né? Então, a gente viu que os espíritos mais elevados, não menos elevados, né? Não tem essa liberdade, essa habilidade de ouvir e ver, né? Aspectos mais elevados, de forma que os espíritos vulgares, né? Os menos evoluídos, assim, podem se sentir atraídos pelas nossas músicas mais, como eles dizem aqui, selvagem, né? Uma música mais Batidão. grotesca. Batidão, você falou uma coisa que eu também estava pensando. Lembrando que essa resposta, essas referências, né? Essa pergunta, essa resposta foi feita quando? 1800, nos anos de 1850, Século né? XIX, né? Fazem, quase 200 anos atrás. Então, se ele já fazia uma crítica comparativa daquela música de 200 anos atrás, imagina se fosse escrita hoje, né? É. Uhum. O que sairia de respostas, né? Mas eu entendi assim que os espíritos menos elevados ouvem e podem se apegar a essa coisa mais grosseira, mais grotesca que é a música do plano físico. Entendi dessa forma. Interessante, Gerson, porque a espiritualidade, quando Kardec faz essa pergunta, ele já vem com outra. Trata-se da vossa música? Então, Então, a espiritualidade até pergunta: oi, você está falando da música aí do seu mundo terreno, do seu planeta Terra, né? Então, e aí eles falam, olha, o que é ela perante a música celestial? Essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter a ideia? Então, a espiritualidade aqui, mais uma vez, força para nós. Lembrando que nós estamos no planeta Terra. É um mundo de provas e expiações,
Nada contra quem gosta de música assim, assado, não importa. Todos nós estamos aí num grau, né? A gente vai alegrar aí a alma de acordo como pode. Estamos no mundo de provas e de expiações. Então, não adianta achar que estamos no meio de espíritos mais elevados. Vai existir um ou outro que estão aí, graças a Deus, né? Para dar uma equilibrada, para nos auxiliar. Mas a música no mundo espiritual, ela é aquela música celestial, aquelas músicas que curam, né? Porque o som, ele tem aquela capacidade de curar. Quando você quer se centrar em você mesmo, quer voltar para aquele eixo interior, o que a gente faz? A gente coloca uma música suave. Não tem dias que às vezes a gente acorda, pelo menos eu. Eu falo, ai, hoje eu vou colocar aqui em casa uma música de piano, só piano, né? Aí tem dia que me dá, ai, deixa eu colocar aqui uns mantras, que tem uns mantras tão lindos, né? Aí eu coloco. Ah, mas tem dia que eu tô a fim de escutar, sei lá, alguma coisa aí com mais letras, né? Certo. Tá tudo certo, a gente vai evoluindo, né? Mas a gente tem também aquele momento, e quando a gente quer realmente, né, se elevar, a gente vai para essas músicas mais suaves mesmo, porque a música, ela tem essa capacidade. Agora, não adianta, por exemplo, numa festinha de criança, você colocar lá um mantra, né? Não, você vai colocar uma musiquinha animada, uma Xuxa e etc e tal, né? Então depende muito, né? Então, mas assim, a música que temos aqui na Terra, ela, como o Gerson comentou, ela ainda é selvagem comparado com a espiritualidade superior que se apropriam dessa música celestial, porque os espíritos aqui na Terra ainda somos inferiores, é o nosso convívio, é o nosso dia a dia. Ainda precisa de um barulhinho, de uma batidinha, né? Para se encantar, para se alegrar, né? Agora, a celeste realmente é aquela que encanta a alma. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio. Eu gosto muito disso. A gente tem que ter o equilíbrio. Eu não vou deixar de ir numa festa que tem um sambinha lá, porque tem samba latino. Não, é uma festa, o povo vai ficar alegre, tá tudo certo. Agora, por exemplo, se você vai no centro espírita, não vai ter um samba, vai ter uma música mais celestial, vai ter uma música que te envolve, que vai ali na alma. Então é isso, né? Eu acho que o equilíbrio aí a gente vai se mantendo, né? A gente não deve se excluir, porque esse é o mundo terreno. Podemos seguir? Vamos lá. Pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Resposta. As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão de apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto distante, diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. A gente costuma dizer, né, que a beleza é relativa, né? Gosto é gosto, não se discute. Então, assim, para uns algo espetacular, né? Uns pode ter uma, uma interpretação de uma imagem como sendo espetacular, né? E essa mesma imagem para outro pode ser uma coisa bizarra, Uhum. né? Uns podem olhar para uma floresta e ver a beleza, né? O encanto da natureza. O outro pode ver essa mesma imagem e pensar, pô, é tudo mato. Só
só tem mato aí, né? Então, Verdade. as percepções, elas são mais evoluídas, né? Conforme mais elevado for o espírito. Porque a gente sabe a- que existem, que nem para o espírito eu entendo que é muito racional. A beleza é relativa à sua importância. Então, por exemplo, a beleza do sol, aquele o sol visto de perto, né? Que eu nunca vi, mas deve imaginar que é aquele mar de lava, né? Alguma coisa assim que emana calor, né? Energia. Para uns pode ser, nossa, a imagem do inferno, mas para o espírito aquilo é a prova, é a síntese da energia. Uhum, Que coisa bela, que coisa linda. uhum. Então, acho que essa questão aí, essas percepções no plano espiritual deve ser muito mais racional do que emocional. Que é a questão da beleza, acho que tem muito a ver com a tua, com o teu objetivo, com o seu objetivo. A beleza, ela tem a ver com a tua funcionalidade. Eu interpretei dessa forma. Ah, bacana. Mais uma vez, aqui a espiritualidade, ela nos aponta, né? Depende do grau evolutivo. Porque para muitos espíritos elevados, eles vão se ater, né, à beleza aqui do nosso mundo físico, como nós apreciamos aqui, que nem você falou, a natureza, uma floresta, que é uma maravilha para nós. E no mundo espiritual, gente, tem tanta beleza, né? Aquelas belezas naturais também, que a gente nem pode imaginar. Mas quando a gente vê, começa a ler as obras espíritas, né? Até o próprio livro, o próprio filme de Nosso Lar, ali aparece as belezas naturais, aqueles lagos, os jardins, até aparece música ali, né? Então, tudo isso é uma. Esses espíritos, eles vão vibrar, eles vão sentir, mas de uma maneira diferente da nossa, né? Uma maneira assim superior à nossa, porque estão em outra vibração. Então, como o Gerson falou, a beleza também ela é muito relativa e subjetiva a cada um. Às vezes o que é belo para mim pode não ser belo para o Gerson, né? E vice-versa. Podemos seguir? Vamos para 253. Carlos, é tu. Ok, vamos lá, 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Resposta, né? Eles os conhecem, visto que os suportarão, mas não sentem materialmente como vós, que são espíritos. Dizendo já está que são espíritos, né? Página 255. São espíritos, mas aqui eles não suportam, não, mas materialmente como vós. Quer dizer, eles o conhecem, mas eles são espíritos, e espíritos são espíritos. É isso mesmo, Carlos, porque eles conhecem porque também sofreram. Lembrando que aquele espírito que está lá no mundo espiritual passou por outras situações também, sofrimentos aí no mundo físico. Então, esses espíritos superiores, eles passaram por reencarnações também, para chegar aonde estão. E se lembram, porque fizeram o seu aprendizado, reconhecem, porque toda essa parte, ela fica gravada no nosso espírito, não é no corpo físico, mas eles não sentem como nós esse sofrimento.
Porque não tem os órgãos físicos. Então, se você tem uma dor nos órgãos físicos, eu já vi em muitos estudos, relatos, que a pessoa desencarna com um sofrimento, com uma dor, sei lá, um exemplo, né? Estomacal, sei lá, um problema aqui dentro, no fígado e tal. Mas quando desencarna, não tem aquela dor. Muitos vão ter aquele órgão ali até acometido, mas muitos ali, o órgão, ele vai, né, ser projetado ali, tá tudo bem. Por quê? Por isso que é a importância da gente tratar aquilo, né? Porque toda doença, todo sofrimento físico ou emocional é para nos alertar de alguma coisa, tipo, volta para a rota, olha para você. Então, é importante a gente sempre tratar aqui, ó, o emocional. Por que que eu tô tendo aquilo? Por que que eu tô com aquela dor física ou emocional? O que me leva a isso? Então, aí vem também essa importância, porque então eles não vão sentir, porque o corpo físico, ele é o veículo onde a gente sente a dor, né? A dor no braço, a dor na perna, a dor na coluna, né? Ele é o veículo, mas é um veículo só para mostrar. Então, vocês vejam aqui, olha quanta reflexão que traz isso, né? Então, de onde vem essa dor que está refletindo na minha coluna? Por que eu tenho essa dor na coluna? Para onde a minha alma olha? Interessante isso, né? E olha só, gente, tem mais algum comentário? Porque a gente vai continuar na próxima semana. Alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que é isso mesmo, né? A questão de fadiga está associado a órgão físico, né? O físico está ligado ao mundo material que nós estamos, né? Uhum, E, o corpo físico aqui, ele precisa dos órgãos, né, para sobreviver. Então, assim, no mundo espiritual, o máximo que tem é um perispírito. Não é. existem órgãos, né? Então, como você falou, ficam as memórias das Uhum, dores, sofrimentos do uhum, corpo físico, mas quando desencarna, é uhum. espectro e Isso, perispírito. verdade. Então, olha só, quantas reflexões tivemos e estamos chegando aqui ao final do nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, à Mãezinha Santíssima e a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que todos tenhamos mais uma excelente semana com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares, gente. Gratidão a todos e até a próxima semana com novos estudos, com fé em Deus, gente.